Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Sem Nortecast, um podcast da Uni Goiás. Bom, para vocês não perderem nenhum episódio e sempre estar acompanhando a gente, nos siga no Instagram, que é o semnorte.cast e unigoiás.arquitetura, e nos siga também no YouTube, que é o Sem Nortecast. E hoje, a nossa mesa está um pouco mais diferente, é formada só por mulheres, mas eu quero que vocês saibam que sempre vai ter uma disposição um pouco mais diferente aqui no podcast. Então vai ter episódios que vai ser só mulheres, outras só homens, outras uma mesa mista, outras vezes vai ser com convidados. Então, assim, não percam, acompanhem nossas redes sociais, que vocês vão gostar demais. Bom, para começar esse episódio, eu vou começar apresentando a Leti, que está aqui do meu lado. E ao decorrer da mesa, a gente vai saber um pouco das histórias de cada uma, das suas escolhas. Então, acompanha a gente. Obrigada, Maria. Eu sou a Letícia. Eu estou no 8º período da Faculdade de Arquitetura da Uni Goiás. Eu trabalho atualmente com arquitetura, trabalho no shopping de operações. E é isso. Gostaria de convidar vocês para acompanhar o nosso episódio. Oi, gente, eu sou a Ana, como vocês sabem, né? Também estou aqui no 8º período com as meninas. Essa aqui é a Raquel. E aí, pessoal? A gente tá um pouco junto, né? Eu, a Ana, a Letícia, todo no 8º período. Já é quase na reta final de 4 anos aí que a gente tá nessa relação de amor e estresse ao mesmo tempo ao longo do curso, né? Mas estamos firme e forte. E é um semestre vencendo a cada dia. Isso aí. E por fim, mais uma vez, eu estou me apresentando. Eu sou a Maria Eduarda. Eu estou no 4º período. Eu estou um pouquinho atrás das meninas, mas assim, eu entendo bem a correria de cada uma. E é isso que eu quero saber. Eu quero saber por que vocês escolheram a arquitetura? Da onde surgiu essa vontade de vocês de fazer esse curso? Maria, o que acontece? A arquitetura para mim foi quase um boom, assim, espiritual. Porque eu fiquei muito tempo internalizando o que eu ia fazer, o que eu tava vivendo, aquele pensamento mesmo. Aquele, a gente fica, depois do ensino médio, a gente fica desse jeito, né? Aí foi tipo um tiro certeiro. Veio uns sinais pra mim, foi vendo, conversando sobre isso com outras pessoas. E aí eu fui percebendo que a arquitetura era um momento pra mim externalizar aquilo que eu já era. Uma questão de criatividade, uma questão de ser detalhista, meio chata às vezes, sabe? Então sempre esteve dentro de você essa sempre arquiteta. Esteve ali, mas eu não sabia. Eu soube no momento que eu fui matricular mesmo. É bom que assim, você foi certeira naquilo, né? Foi. E aí eu tive a oportunidade. É muito artista. Então, temos artista aqui. Ela é muito artista. Sério? Assim, absurdo. Não, aí depois eu percebi que a arquitetura não era só arte. Aí eu comecei a ver a oportunidade de ser, tipo assim, aquela pessoa de processos, de projeto mesmo, de planejamento. Sim. E então foi uma oportunidade, assim, certeira. Eu realmente não faria nada mais. Isso é muito engraçado porque pra mim foi completamente diferente. Eu nunca soube que era arquitetura, assim, que momento você decidiu? Não, eu não sei, mas desde criança eu desenhava. Eu desenhava planta, desenhava casa, coisa assim, de 5, 6 anos. Então você é boa no desenho? Não. Era quando criança. Era quando agora criança, tá mais difícil, né? E assim, eu via aqueles folders que entregavam em sinaleiro e eu desenhava. Então, eu sempre soube que eu ia pra esse rumo. Sim. Só que eu ia muito pro lado da engenharia. Inclusive, eu cheguei a passar na UFG e eu não fui. Pra engenharia? Engenharia civil. E eu não fui. Foi muito louco como o destino foi conduzindo e eu acabei em arquitetura na Uni Goiás. Mas por que você não quis fazer engenharia? Tipo, não, eu passei, mas não vou seguir a engenharia, eu vou querer a arquitetura mesmo. Sabe quando o seu coração não bate? Tipo assim, você pensa, cara, não é isso. Eu acho que quem faz arquitetura tipo assim, tem que amar mesmo. Porque não dá pra você fazer, tipo, porque... Sim. Aleatório, você tem que gostar daquilo. Se gostando, a gente pensa em desistir. Justamente, eu entendo essa parte, porque quando você falou de questionar engenharia com arquitetura, eu questionei bastante. E eu também cheguei a prestar um vestibular para engenharia. Passei, mas quando eu entrei no curso, passei e fiquei muito alegre,
mas me bateu tanto medo, desespero e uma dúvida muito grande sobre o curso de engenharia. Então, eu não senti uma alegria e nenhum tipo de realização em pensar em cursar engenharia, quando de fato eu tinha passado no vestibular para engenharia. Então, eu tentei e fui fazer mais cursinho para tirar uma nota melhor para arquitetura, até que eu entrei na arquitetura e foi, assim, bem diferente daquilo que eu imaginei que é. Então, uma das ilusões, assim, que foram passando, mas foi bom, né? Eu tive uma pausa e eu falo que eu iniciei a arquitetura também quase que me empurrando. Sim. Porque eu tive algumas pessoas que me falaram que eu não era capaz de fazer arquitetura. Mas meu pai... Quem fala isso? Não foi fácil. Cara, tem que ser muito sem noção. Não foi fácil. Mas, assim, eu também identifico com vocês duas, porque eu acho que quando você sai do ensino médio é uma pressão muito grande, né? O que você vai fazer? Sim. E agora? Eu acho que durante esse tempo, por exemplo, vocês duas passaram em engenharia, mas vocês foram fortes e perceberam, seguiram o coração de vocês, tipo, não vou fazer engenharia. Porque muitas pessoas começam a fazer o curso, mas lá na metade do curso, não é isso que eu queria. Como tem muitas pessoas que fazem arquitetura, mas chega né? E chega na metade, não é isso que eu quero. E, gente, nunca é tarde, assim, pra você seguir o seu sonho, sabe? Então, assim, você percebeu que aquilo não é o que você quer, você interrompe. Assim, durante um tempo eu fiz cursinho, durante 1 ano, mais ou menos, e eu sempre quis arquitetura, sempre. Sempre coloquei pra mim, não, vou ser arquiteta. Só que tem aquilo, né? Eu tentei na federal, só que não consegui. Aí eu falei, não, mas a minha nota não tá boa pra arquitetura, mas ela tá boa pra design de ambientes. Eu falei, não, então eu acho que é a mesma coisa, eu vou no design de ambientes. E eu comecei a fazer, eu fiz durante 1 ano na UFG Design de Ambientes, só que eu vi que não era aquilo que eu queria. E isso é importante você perceber, porque muitas pessoas colocam o design de ambientes e a arquitetura no mesmo patamar, como se fosse a mesma coisa, sabe? E não é. São coisas totalmente diferentes. Na arquitetura tem essa área voltada para o design de ambientes, mas a arquitetura é muito além disso, sabe? É uma escala diferente, Sim, né? é uma proporção diferente, sabe? Então, durante esse 1 ano eu fiz, só que eu falei, não é isso que eu quero, sabe? Então, eu tenho que ir para arquitetura mesmo. E deixei o design de lado, mas assim, sabendo que esse 1 ano foi fundamental para mim. Mas o mais importante é você ter o seu conhecimento de... Não, isso eu não quero. Sim. E o que você sentiu, assim, de diferença? Porque a gente sente uma diferença de design de ambientes, né, para arquitetura. Qual foi, assim, sua quase ilusão ou desilusão que você teve? Você tá começando, tá no quarto? Como é que foi esse processo? Olha, eu percebi, não estou falando que foi fácil o design de ambientes, mas eu percebi que ele era mais sutil, sabe? Não tinha aquela correria que a gente tem na arquitetura. Por exemplo, em 1 ano de arquitetura, nossa, eu sofri muito mais do que 1 ano de design. Só que, gente, por favor, eu não tô falando que design de ambientes é fácil, é um curso tranquilo, é só brincadeira. Não é de jeito nenhum, é muito difícil, tem suas dificuldades. Mas, assim, comparado à arquitetura, pelo menos a arquitetura que eu vivi na Uni Goiás, é muito mais... muito mais complexo, sabe? Acho que a complexidade é o que muda. Sim, a escala, talvez. Exatamente. Porque a gente tá falando muito sobre arquitetura, mas tem a questão do urbanismo, que é o pensamento, tipo assim, da cidade. É um pensamento que a gente vai... Uma escala muito grande. A gente vai abrangendo as questões, assim, muito, muito altas. Eu não sabia que a gente iria abranger tantas questões, assim... Questões sociais, questões sobre a qualidade do espaço entre si, do bem-estar do indivíduo. Então, abrangeu realmente muita coisa. E a gente esquece, né, que quando a gente vai fazer o curso, é arquitetura e urbanismo. E urbanismo. Sim, não é só arquitetura. 2 cursos no mesmo. É 2 cursos no mesmo. E, gente, é o que a gente tava conversando lá fora. Eu tava falando até com a Raquel sobre isso. Gente, urbanismo pra mim é muito difícil. Mas é uma coisa que pra ela não vou falar que é tranquilo, porque urbanismo não é tranquilo, acho que pra ninguém. Mas, assim, é uma coisa que ela tem mais afinidade. Só que, assim, a gente faz 2 cursos em um só. Isso. E o urbanismo é muito complexo. Porque quando a gente fala, eu sou arquiteta, eu faço arquitetura. Mas a gente não fala que a gente faz arquitetura e urbanismo. Então as pessoas não sabem o quanto a gente sofre. A escala da cidade, né? Isso entra muito nas minhas maiores ilusões.
Porque eu achava que quando entrasse na faculdade, ia diminuir um pouco o ritmo. Eu vim de um ensino médio extremamente exaustivo. Eu era louca, maluca de estudar. O meu foco era federal, eu vou passar na federal. E aí eu pensei, não, quando eu entrar na faculdade, algumas coisas vão ficar mais tranquilas. A realidade Uma grande piorou. ilusão, né? Piorou extremamente. É Mas, muito puxado. mas é muito difícil, porque você tem que se desdobrar pra dar conta de fazer esses dois cursos. Isso é muito real, mas eu tenho um sentimento muito gratificante, sabe? Principalmente com o urbanismo, falando dessa parte um pouco mais complexa e tem uma escala maior, mas eu vejo, assim, a gente tem um papel tão importante na vida, tipo, de outras pessoas, importante no sentido de poder mudar realmente a vida de alguns. Porque, querendo ou não, a arquitetura, falando agora só da arquitetura, você coloca o seu nome, os seus projetos e tudo mais, por exemplo, em um prédio. Vai ter muitas pessoas usando aquele prédio e tudo mais, mas nem todo mundo vai ter acesso àquele prédio. Mas o urbanismo, não. Tipo, a cidade, quantos milhões de pessoas não moram em Goiânia, por exemplo? Quantos milhões de pessoas não sofrem com trânsito, que, querendo ou não, tem muito a ver com os traçados das vias, na projeção da cidade. Porque, querendo ou não, Goiânia foi projetado, acho que para 100 mil pessoas, não era? Eu vejo que as pessoas agora estão tendo um pouco mais de consciência do quanto o urbanismo é importante. Sim, agora que Goiânia tá virando uma cidade enorme. Turística, basicamente. E também, assim, com aquela massa de trânsito, a massa de pessoas mesmo está crescendo, as pessoas estão percebendo que a cidade ela precisa ser planejada, sim, os espaços precisam ser planejados, sim. E assim, entender que a gente tem esse papel, eu sinto gratidão. Orgulho, né? Sim. E também, o importante é porque, assim, o curso, querendo ou não, ele forma o olhar da gente de arquiteto, né? E foi uma coisa que a gente comentou muito na CEMAL, porque a gente pensa que arquiteto é aquele que tá com papel, que tá com o nomezinho lá, arquiteto urbanista, mas os olhos de arquiteto. Então, foi uma coisa que eu fui moldando, assim, no decorrer do curso, foi justamente o olhar. E por isso que eu me identifiquei tanto, e tem um pezinho ali no urbanismo, em questão do funcionamento da cidade, da conexão, justamente das vias, não pensando na importância do automóvel, mas fortalecendo a importância do usuário na cidade e para a cidade, né, e para o bairro. Foi justamente que quando eu ia e vinha, sempre vou e venho da faculdade, eu fico imaginando e pensando quanto que cada espaço, cada ambiente e cada lugar é feito justamente para o usuário e refletindo nisso em todo o trajeto. A forma como, por exemplo, as árvores são posicionadas, indo para a parte mais paisagística mesmo, como cada copa de árvore, sendo copa baixa, copa alta, larga, arbustivo vertical, horizontal, tudo é feito tão minuciosamente e muitas vezes a gente não entende o quão impacto tem isso na cidade mesmo, como indivíduo, como bairro, é muito importante. Sim. E é bizarro, se você for falar com qualquer outra pessoa, eles não têm esse olhar. Não. Sim. Eles não Não percebem. tem. Mas eles sofrem. Sofrem. Por mais que, assim, Sofrem. nossa, eu não percebo que a falta de árvores aqui nessa praça, mas ele sofre com calor. Sim. Tipo, Sofre. ele tá passando ali, ele tá sentindo aquele calor extremo. Mas ele não pensa, nossa, como é que eu posso solucionar isso? Exato. Às vezes a pessoa também tá se sentindo bem em um local e ela não entende que aquilo tudo ali é uma harmonia de um planejamento. de detalhes. Que ela tá ali se sentindo confortável por conta disso, né? Exatamente. Mas eu não sei vocês, mas agora eu não consigo, tipo assim, estar em um ambiente sem perceber tudo relacionado Sim, à insuportável. arquitetura. Verdadeiramente. Ou E se estressa, às viajar e não perceber o quão diferente Ou passar a mão. é a cidade. Passar a mão. Passa a mão demais nas Passar a coisas. mão é muito real. Passar a mão é tipo assim, nossa, que bonito. E passar a mão Sim. pra sentir a textura. Mas, assim, é uma coisa que não só estando fisicamente nos lugares, mas, por exemplo, na internet. Às vezes eu tô passando algum vídeo, assim, no Instagram, alguma coisa assim do tipo. Por exemplo, esse tempo atrás eu tava vendo um novo loteamento, acho que em Pirinópolis, se eu não me engano, ou Goiás Velho, né? Não lembro. Mas... E o cara vendendo o peixe dele ali e tudo mais. Ele, olha como é linda essa praça. Gente, não tinha uma rampa de acesso, não tinha um piso tátil, não tinha uma árvore de copa larga. Não tinha nada.
Tinha os Linda. banquinhos, tinha um quiosque, mas, gente... Aquele kit Prefeitura. parque, aquele kit prefeitura. Exatamente. Aí eu falei, cara, mas por que é tão lindo assim? Sendo que, por exemplo, um cadeirante, ele não vai conseguir acessar porque não tem uma rampa de acesso. Ou, por exemplo, uma pessoa com uma deficiência baixa, ela não vai conseguir se locomover porque não tem um piso tátil. Então, assim, da onde que isso é tão bonito, sabe? Sendo que, por exemplo, a gente não pode ir lá 4 horas da tarde sentar no banco, porque vai estar torrando a nossa cabeça. Aí uma pessoa pega, olha no celular o que ele está falando, ele mostra as imagens nos ângulos que ele quer. Sim. Mas a gente que tem esse olhar crítico, Sim. né, analítico, qualquer vídeo no Instagram você passa ali, a gente não olha só pra pessoa, a gente olha pro fundo, pro ambiente, pra Exatamente. cada Aham. detalhe. Esse é o É uma problema. questão entre ser bonito ou ser funcional, Funcional. ser acessível. É uma junção de coisas assim que a gente vai treinando isso desde o primeiro semestre e vive a vida profissional sabendo disso, né? E hoje em dia, cada vez mais, tá falando sobre acessibilidade, né? Que bom que as pessoas estão tendo mais essa consciência de fazer, adotar medidas de acessibilidade para vários tipos de deficiência mesmo. Mas eu acho que tem muitos quesitos. Ainda tem os déficits, Tem né? os déficits, por exemplo, as cidades mesmo, Sim. que a gente tá falando aqui do urbanismo. Poxa, quantas calçadas que a gente tá ali andando e tudo mais, e tem um grande desnível, ou não tem um piso tátil, ou cada calçada é de um material. Como Não, isso é difícil, e né? esse déficit, justamente, é porque muitas das vezes a maioria quer fazer o mínimo que a NBR 9050 diz para aprovação de projeto na prefeitura. Não fazem O mínimo. pensando, querem fazer só pra aprovar. Justamente. Bater a porcentagem. Aham. Exatamente. E a Porcentagem, aprovação, por exemplo, de área permeável, se eu salvo engano, não estiver enganada, é 15%. Aí ela Mas deixa o quadradinho assim, ó, aquele Justamente. quadradinho assim no Aham. quintal. Aquele negocinho perfeito, assim, Não. só respeita pros o recuo, não 15%. respeita justamente, nada. e dependendo da proporção do projeto, e você faz só 15%, já era outorga onerosa, povo aí vira essas manchas urbanas na cidade. As pessoas relacionam muito isso a custo, só que eu tava conversando com a minha mãe esses dias, falando pra ela assim, mãe, às vezes você vai gastar menos num planejamento, Exato. tipo, muito Justamente. bom, e é uma coisa muito mais funcional, muito mais bonita, e aí as pessoas falam assim, não, mas isso aí vai dar trabalho, ai, pra contratar um arquiteto é muito complicado, ou vai ser muito caro, mas não para pra pensar que às vezes é um investimento, você tá ali gastando um valor pra pessoa planejar aquele espaço, aquele tipo de local, pra você economizar em todos os outros aspectos. Exato. E assim, vamos combinar que é um pensamento básico. Se tudo na vida a gente planeja, por que não planejar uma obra? Planejar um espaço, Um né? espaço. Porque Você vai viver a esse vida toda. planejamento Não é simples. não é simples. Então, a gente tem essa capacidade de planejar e de ajudar a economizar também. Não é custo a mais. Porque a base do planejamento é de onde vem a base. Porque a base do planejamento é para a cidade, para todos os perfis, que é outro ponto que muitas vezes entra. Porque sem querer, ou querendo, sem querer querendo, nós diminuímos as iniciativas e colocamos de fora as pessoas em situação de rua. E aí esse problema que é um dos pontos onde não é feito para abraçar essas pessoas. Então, quando a gente toca nessa tecla de que a cidade tem esses déficits de acessibilidade, dos espaços, de falta de planejamento, a gente não entende que as conectividades das vias, das ciclovias, ciclofaixas, elas não têm o intuito de possuir uma relação entre calçada e rua com o indivíduo. Sim. Que é algo que nós, estamos estudando no 8º período, muito sobre o urbanismo, sobre... Cidade para as pessoas. E cidade para as pessoas, que a gente não tem essa relação. Que, de fato, mesmo, a pessoa usa. Os arquitetos usam a sua inteligência e capacidade para projetar meios que faz com que as pessoas até consigam chegar muito mais rápido numa academia através de carro, mas não entendem que, às vezes, o trajeto já é um esforço físico e uma relação do indivíduo com a cidade. Sim. Então, a gente gasta a nossa inteligência, a capacidade que a gente tem como arquiteto de entender o usuário, de entender o perfil, para outro lugar. Ou seja, para monetizar o automóvel, para
aumentar a massa de manobra, porque os bairros se tornam muito mais vazios quando as pessoas usam muito mais os automóveis, né, e não usam espaço. Então, o meu pezinho aqui no urbanismo vai falando alto. Mas tem uma razão por trás, né, de toda essa escolha sua. Porque, querendo ou não, no curso em si, a gente aprende sobre projetar uma praça, que é algo menor, aí vai pro bairro, aí vai pra uma cidade, vai sempre crescendo. Então, assim, a gente pega desde por exemplo, um usuário local que frequenta aquela pracinha do setor, até uma pessoa que vai, por exemplo, numa cidade turística, entendeu? Então, assim, é o que você falou, a gente tem que projetar pensando no usuário. Não, e é engraçado, assim, que às vezes a gente fica conversando, assim, tipo, eu, pelo menos, quando eu tava no primeiro período, eu tava entrando, eu falei assim, cara, o que essas meninas estão falando? É muito difícil, é muito abrangente, é, tipo, muita coisa. Abobrinha. Mas, assim, a gente tem que entender que quando a gente tá, assim, meio sem norte, né, na arquitetura, é perceber que até o maior prédio de Goiânia, ele começou num papel, ele começou num planejamento pequeno, a pessoa começou ali também, junto com você, ela tá nesse mesmo processo. Então, assim, é entender que aos poucos a gente vai entrando nesse universo que a gente não quer mais sair, né? Agora você falou um ponto muito interessante, quando você entrou na faculdade. E assim, você tá 4 períodos na minha frente. Eu quero um conselho, assim, ó. Qual que é a diferença durante esse decorrer do tempo? Você olhando, por exemplo, lá no primeiro semestre, no 4º semestre, que é onde eu estou atualmente. Então, qual que é essa grande diferença? O que foi um boom na vida de vocês? Não só da sua vida, mas de todas vocês, assim. Nossa, comparado ao 4º semestre, muita coisa mudou. Isso mudou. Que eu evoluiu ou não? Cara, o principal pra mim foi questão de comparação, sabe? Tipo assim, entender que eu tenho o meu processo, você tem o seu processo e as meninas têm outro processo totalmente diferente e a gente pode viver o nosso processo. Às vezes tem pessoas que, tipo assim, passam muito tempo ali naquele estudo de caso, talvez, ou numa questão de conceito, e aí tem outra pessoa que já tá ali no processo de detalhamento quase. Você olha e você fala, meu Deus, eu tô super atrasada. Mas entender, assim, o processo da criatividade, ela é diferente pra cada um. A gente tem que pensar muito, pensar o tempo todo, pensar em tudo. Então, no começo eu pensava assim, cara, eu tô muito atrasada, ou eu não entendo tudo, ou algo do tipo. Mas eu falei assim, não, eu tenho o meu tempo, eu tenho o meu processo. Só não demorar muito, porque a gente procrastina um pouco, né? Gente, pelo amor de Deus, conselho. Não procrastine. Também. De verdade. Assim, eu tô falando, não que eu não procrastine, e muito, por sinal, não me orgulho, mas não faça isso, gente, assim, banana tudo, enrola tudo, a questão de prazos, faça um pouquinho a cada dia, né? Você não precisa fazer o projeto todo um dia antes da entrega, mas você pode fazer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Só que isso entra muito, né, no que mudou dos períodos pra cá, eu acho que a gente vai criando uma casca grossa pra aguentar muita coisa. Sim. E não só da faculdade, da vida, tipo assim... Mano, eu tô 3 dias sem dormir, sem nada pra mim, sei lá, alguma coisa acontece. Nada me abala. Exatamente. Nada me abala. Aí no decorrer do semestre, igual a Zina tava falando, que se a gente vai aprendendo a dividir as prioridades. Nossa, né? Isso é interessante mesmo. Dividir as prioridades. Mas eu não esqueço do começo, que é algo muito importante, porque essa parte de desenho... e acho que as meninas também, nos moldou em questão na forma criativa de criar os projetos de forma de croquis. Então, a gente entendeu, porque essa parte que é o processo formal, que vai até esse projeto ser colocado no papel mesmo, é uma parte muito importante, porque às vezes a gente vai chegando no final e vai esquecendo do processo criativo, dos croquis, de utilizar o conceito ali, a mente para ir brincando, parece os papéis. Besteira, né? Mas Justamente. E aí depois a gente percebe que na verdade nunca foi besteira. Nunca o processo foi. não é besteira. O processo de você sentar, fazer no papel, Etapa por pensar, etapa. as etapas elas existem ali por um motivo. Por um motivo. Alguém sofreu pra fazer essas etapas e servir de base pra gente. E a gente respeitar as etapas é muito real. Às vezes as pessoas já vinham assim, não, mas eu quero fazer isso já lá no final, já lá no projeto final. Sim, mas nem
pensou naquele processo, do processo formal mesmo, que os professores o tanto cobram. Isso. partido, porque, nossa, Eu gente, sei que isso é enjoadinho, mas eu gosto. Eu Eu gosto de também, seguir etapa por também etapa. gosto. Isso até pra vida, porque pelo menos isso trata muito a minha ansiedade. Minha cabeça fica ali, ó, ideia. Até pro cliente, né? Quando a gente vai falar com um cliente ou com algum Demais. tipo de prestador, a gente precisa estar nas etapas. Entender o que ele Isso. quer, entender as necessidades É, dele. porque muitas das vezes o cliente, nem o cliente sabe o que ele quer, né? Nem o cliente sabe o que Tipo, ele quer. por exemplo, ele chega com uma ideia pra você, olha, eu quero essa casa. Mas se Calma, você pular amigo. etapa, Mas, como assim? Quantas pessoas Calma. moram na sua casa? O que mas é só um vocês desenho, fazem? né? É, exatamente. Tipo, aquela casa vai funcionar pra X família, mas pra sua família talvez não funcione. É, exato. Então, assim, você tem que estar a par de todos os processos, você tem que ter a consciência pra quando seu cliente chegar confuso, que é super normal, Uhum. você falar, não, senta aqui, vamos conversar, tomar um café e você me explica a sua vida. Aí ali você vai, a partir daquela conversa, você vai chegar no pré-dimensionamento, você vai chegar Exatamente, no conceito. entendeu? Por isso as Assim, etapas são o importantes. processo é muito real. Eu vejo, eu falo Exatamente. pras meninas às vezes, eu falo assim, gente, não vamos nem pensar nisso, vamos focar É. aqui nele terminar esse processo. Um leão de cada dia. Um leão de cada dia. Às vezes tem uns 2 leões, 3, mas assim, É. a gente vai. E é o que você falou de prioridades, né? Isso. Saber priorizar o que mais tá te afobando naquele momento, porque trabalho sempre tem, né, gente? Sempre tem. É, E assim, Toda semana. eu surto Pega. sempre. Ah, mas quem não sabe? A Ana Não, Luísa quem? surta todo semestre, eu juro. Todo Ela semestre. todo semestre. Você a pensa Ana em Luísa jogar a surta e toalha, ela não, todo pega semestre. jogar Não Todo fora. quero final de mais. semestre, se a Letícia, Não, ela é- não me pega e me dá um sacode, tipo assim, você cria vergonha na sua cara, olha onde você tá, olha o que você já fez, eu dou uma... Eu sou amiga do Desequilibrado. sacode. Não, mas e é bom ter uma amiga do sacode, porque assim, gente... Eu falei, cara, você importante. chegou até aqui, A pelo amor Letícia de dá Deus, um mas tá mais pra... sacode, aí a Raquel vem. Ah, Não. E você chorando. ah, não, gente, nós já tá mais pro final do que no começo, Nossa, vamos lá. verdade, E no gente. começo eu falava, não, nós acabamos de entrar, vamos indo. É tipo, todo semestre é um Ontem, surto. a gente pegou a grade e falou assim, quais as matérias, em que momento a Ana pensou? E teve todos os semestres. Todo semestre Não me teve uma orgulho, matéria em gente. específica. Não me orgulho. Mas você passou. Passei, Pronto, não está mudei aí, firme nenhuma. e forte. E na assim, grata, né? Pra falar assim, não, Exato. passei na luta e não tem problema. E vocês estão felizes, assim, em relação a... Nossa, comparado ao meu eu do primeiro semestre e ao meu eu agora, Nossa. eu consegui, eu, tipo, não, eu podia ter melhorado em algumas coisas. Eu acho que melhorar, a gente sempre precisa melhorar, né? Mas, É, assim, exatamente. É. será que eu tô satisfeita? O que eu Isso poderia é ter muito feito engraçado, diferente? porque eu passei por um processo esse semestre. Até ali o quarto, eu senti uma felicidade muito genuína de estar no curso e tal. Aí eu fui entrando pro quinto, vai dando uma exaustão Demais. mental e física. Falaram isso pra gente, qual que era o semestre que falaram assim, Falaram- esse é o semestre da Quinto da e o crise. sexto, terceiro ano. Não, Ah, ironicamente, é. tive muitas E crises. Mas eu falaram acho que que o todo sexto semestre. não pode É. mais voltar atrás. Tipo, chegou no sexto, não. É, porque você já impossível passou da metade. voltar E atrás, aí, agora você vai com esse tudo. semestre, eu consegui ter uma alegria, um prazer novamente. Algo que eu tava me dando um pouco de desespero. Sabe quando você vai indo assim? Mas Tô da onde que cansada, veio esse tem que- prazer seu? Você fala, não, agora tô feliz nesse semestre. Eu acho que muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu fiquei muito doente num tempo pra trás. Então, eu comecei a fazer tratamento, né, das coisas que eu fui descobrindo. Tô tendo mais vitalidade, tô Ai, tendo mais prazer. Eu acho que a gente vê a linha de chegada, que tá quase, também vai dando mais ânimo. Eu acho que às Uhum. vezes também comparar uma questão que eu até falei pras meninas uma vez. Às vezes a gente acha que a gente tá chegando aqui e a gente ainda é muito burro da arquitetura. E não. Eu falo assim, cara, eu não sei de nada, Sim. mas é diferente. A gente Sim. sabe, sim, a gente já tá vivendo nisso há um tempo. Pelo menos um pouquinho a gente sabe. Sabe, Sim, você sabe 10%, muito. é. Porque tipo, se você vai conversar com uma pessoa totalmente leiga de outra área, Sim. ela não vai saber nada. E aí você sabe um pouquinho a mais, então que às vezes você tem que ficar confortável e confiante de que o que você sabe é suficiente e você aprender todo dia. Acho que os professores aprendem até hoje, né? Sim. Toda hora a gente tem alguma coisa diferente, uma tecnologia diferente, então eu vejo isso, assim, desde o começo pra cá, a alegria, ela vem disso. É tipo assim, não, eu consegui abrir esse repertório na minha vida. Sim. Eu tenho um Exato. repertório. Nossa, eu acho que uma das maiores alegrias que eu tenho, assim, é quando eu entrego o projeto, aquele Ai, nossa, nem trabalho. fala. Assim, entreguei.
Aí parece que, Posso viver. parece que você tem 10 quilos a menos. Tipo, nossa. E acaba a semana de prova. Entregou, passou Nossa. prova. Acabou o você traz. semestre. Sim. É. Eu acho assim, na Verdade. prática, você falando aí, eu me lembrei. Na prática, assim, no profissional também, eu fico muito feliz quando eu vejo alguém usando. Alguém fazendo, tipo, alguma coisa. Eu acho isso muito louco. Tipo assim, Sim. eu já fiz alguns espaços, assim, no estágio. E aí, eu vejo uma pessoa usando realmente aquilo ali sendo funcional. Eu falo, cara, Nossa, mas isso é curioso, muito hein? gratificante. Você faz estágio numa área de estádio? Não, eu faço estágio na área de shoppings. Shopping centers muito é massa. muito diferente. É uma questão mais comercial. E a gente tem que moldar alguns espaços para as pessoas se sentirem bem ali. A gente sempre quer o bem-estar das pessoas mesmo. E espaços de ambiência, espaços funcionais onde as pessoas podem trabalhar. A gente remete muito ao coworkings, a espaços de Tá na eventos, moda, né? eventos. Agora a gente tá com o Natal e ver as pessoas assim, usando aquilo ali sendo realmente mágico, aí é gratificante. E assim, toda arquitetura é exclusiva, né? Mas eu acho que a do shopping é uma das mais interessantes, porque... Nossa, ela traz as experiências. Exatamente. É muito massa. Muito E diferente. o que você sente no shopping, eu acho que você não sente em nenhum outro lugar. Porque no E tem shopping... um bastidor Sim. por detrás, E tem no um shopping bastidor, você se umas sente pessoas. rico, né? Tipo assim, nossa, eu me sinto muito rico. Eu acho que faz sentido o que eu tô falando. É diferente Tipo, que andar na rua. É porque você tá porque Ou ele então é de feito pra chegar, né, você e se falar assim, sentir nossa, eu sou confortável. arquiteto, urbanista, olha aquilo ali. Aí você já vai julgando e já vai avaliando ao mesmo tempo. Sim, mas eu acho que esse é o intuito do shopping. Você vai poder me dizer isso, que você faz estágio nessa área. Mas parece que no shopping, você pisa no shopping, não, agora eu posso gastar. Não tenho nem dinheiro, mas eu nossa, vou gastar. Talvez não seja tão voltado pra questão do dinheiro, mas é voltado de você se sentir realmente confortável. É tipo assim, você tá ali pra você, tipo, às vezes talvez fugir do mundo caótico e se sentir realmente confortável. A gente fala muito lá no nosso shopping que é, tipo, a casa da gente. É tipo, você tá em casa, sabe? Você tá ali pra se sentir bem e a gente tá ali pra realmente servir. Então, tudo que a gente recebe muito, tipo assim, algumas reclamações, a gente realmente valida todas elas, entende o que é o confortável pro cliente, pro usuário. E não só pro cliente e usuário, mas assim, pros lojistas que estão lá, os comércios. É muito interessante mesmo, é uma área que eu gosto bastante. Pois é, você falando de se sentir confortável, eu penso muito quando eu vou no shopping... naqueles ambientes que tem as poltronas, aí tem um tapetinho, aí tem um vaso de flor do lado, porque, você andou mesmo que você não comprou nada, mas você andou, como o shopping é muito grande, você cansa. Aí você senta naquelas poltronas que elas te abraçam, assim, você fica, nossa, ai que delícia, a poltrona muito geladinha. legal, né? Então, assim, tem tudo um motivo de estar aquilo ali, né, no espaço. E tem um bastidor muito grande por trás. Tem muita obra acontecendo em todos os shoppings, a gente não percebe. É mesmo. E entregar um shopping 100% é muito difícil, porque é muitas pessoas por trás. E entregar também as obras e reformas, assim, nos bastidores, para não incomodar ninguém. É toda uma coisa milimétrica que a arquitetura e o urbanismo traz pra gente. Tipo, de um modo geral, tudo a gente tem que pensar tecnicamente falando, com detalhes. Isso é muito interessante, E em gente. relação ao tempo, ele é mais curto também, né? Porque o shopping, querendo ou não, ele não pode fechar. Por mais que as reformas e construções são nos bastidores ali, ficam fechadas. Mas, por exemplo, às vezes a reforma acontece de madrugada. Porque o shopping, ele não pode fechar, né? Assim, não pode parar. Então, tudo acontece às escondidas. Que de repente você chega lá, uai, mas isso não tinha aqui. Isso não tava aqui, né? Nossa, isso tá melhor, eu tô me sentindo mais confortável. Você fala assim, você não sabe. Se eu te o que contar. aconteceu. E esse processo, eu acredito que a Leti consegue até pensar isso. Você vê tanto que esse processo de maturidade que ela tem, até de avaliação no próprio estágio, mais no final do período, foi se consolidando muito mais. Então, quando a gente fala, assim, de processo, de maturidade, de início e de final, a gente consegue avaliar o espaço muito melhor. Porque muitas vezes... O estágio é muito importante. Eu Muito vejo importante. Uma parte, assim, muito importante da gente poder praticar mesmo aquilo que a gente vê só no papel. Entrar nesse meio, assim, é muito legal. Tanto é que eu e a Ana, a gente tá estagiando no mesmo escritório.
legal. E nosso estágio é voltado para design de interiores, né? Mas, assim, e eu confesso que até ouvi uma mulher da CEMA uma vez falando que, às vezes, a dificuldade voltada para interiores é justamente a quantidade de detalhamento e também o conhecimento na prática daquilo ali. Então, você tem que ter uma relação direta com os usuários de outras áreas profissionais. Então, não é só a sua. Porque, muitas vezes, quando você foca num edifício ou no projeto, como no shopping ou na cidade, você vai pegando, assim, algumas coisas, alguns projetos mais por cima. Mas o detalhamento de um móvel, de um ripado, de certas coisas, tem que ser minucioso, porque senão dá problema, ainda mais se for apartamento, né? O vizinho embaixo, em cima. Então, assim, a parte do estágio nas várias áreas é muito importante. E não desvincular nenhuma área de estágio. Não abandonar nenhuma área, seja design de interiores, seja... É muito abrangente. Muito abrangente, porque A as arquitetura pessoas... dá uma oportunidade muito grande. É um leque muito grande pra onde você quer ir. Você Justamente. não fica parado assim, nossa, não tenho pra onde ir. Não, tem muitos Tem lugares. de tudo, pra se ir. você gosta de paisagismo, Urbanismo. urbanismo, comprovação, prefeitura, é tantas coisas, É tantas né? coisas, A gente sim. consegue abranger bastante. E pra vocês foi difícil achar estágio? Porque hoje em dia o povo fala que não é difícil achar o estágio, é difícil você achar um estágio que compense fazer, né? Porque Tem isso. muitos pedem 1 milhão de tem. coisas e a bolsa é muito fraca. Então, assim, pra vocês foi difícil. Cara, pra mim, foi muito natural, assim, foi uma coisa muito de destino mesmo. Foi que eu conhecia uma menina da Unigoiás, ela trabalhava lá, e aí ela ia sair, ela ia se formar, e ela me chamou, perguntou se eu tava interessada, eu falei, claro que eu tô interessada. Era o meu primeiro estágio, e eu tô lá até hoje. Quando Eu é que você só começou? trabalhei em um. Eu comecei já tem quase 2 anos. Bom. Então, vai fazer 2 anos em março. Então, assim, eles não pediram tantos requisitos porque o shopping ele é tão específico que eles não vão achar uma pessoa que realmente sabe tudo sobre o shopping. Eles vão ter que treinar mesmo tudo, não vão pedir, tipo assim, aquele absurdo de coisa, porque é só ali mesmo que você vai aprender. Sim. Então, foi mais natural pra mim, foi questão de indicação. Indicação é muito importante, né, gente? Demais, o Nossa. networking. Aí foi questão de indicação, então, como eu gostei muito dessa área, eu tô lá até hoje, assim, é meu xodózinho. E assim, querendo ou não, gente, você conhecer as pessoas é muito importante. Lógico que é muito importante você ser especialista naquilo, por exemplo, você ser um arquiteto competente e tudo mais, mas só a competência, hoje em dia, O eu acho networking é muito necessário. extremamente necessário. Tanto para você conseguir um estágio, quanto você conseguir uma vaga de emprego mesmo, assim, já como um arquiteto formado, ou como você precisar de uma ajuda, por exemplo, você tá passando O fornecedor, por o quanto difícil tá achar fornecedor, achar prestador de serviço, de qualidade. Então, assim, se você saber quem e ter esses contatos, essa conexão, é muito importante. Exatamente. Meninas, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Ai, meu Deus, faça. E mudar de curso? Vocês já pensaram? Em algum momento? Caramba, eu nunca pensei em mudar de curso. Acho que... Só eu, gente. Teve uma vez... Não, calma aí, você vai contar essa Teve uma história. vez que eu pensei assim, falei com a minha mãe, falei assim, mãe, mas se eu for fazer arquitetura, eu vou fazer o quê? Eu sou arquitetura, assim, na raça, assim, no sangue, eu vou fazer o quê? Não tem mais nada. Fui olhando, assim, todos os cursos, eu até olhei. Eu falei assim, mãe, vou fazer pedagogia igual você. Ah, não, pelo amor de Deus. Deus meu. Ai, vou fazer não sei o que, não sei o que. Ah, não, pelo amor de Deus. Eu falei assim, cara, não tem nenhum outro. Era, porque eu vai ser arquiteta. Não é no presente. Mas conta essa história. Por que pedagogia? E por que você pensou? Eu amo criança. Eu sou fissurada em criança. Eu tenho a oportunidade a cada 15 dias cuidar de crianças, né? Estar numa sala de aula com elas, ensinando algumas coisas. Então, assim, eu amo aquilo ali. Eu me sinto extremamente amada, cuidada. A genuinidade das crianças. Eu não sei nem falar a palavra. A dicção de centavos. Mas é isso aí. A pureza das crianças. É algo que me encanta. A forma como o cérebro ele se desenvolve, a capacidade delas de aprender.
Só que aí entra justamente nesse ponto que a Letícia falou. Eu não me vejo mais em nenhuma outra coisa. Sim. Eu não consigo me ver que- em mais nada. E eu acho que assim, você já chegou no nível, por exemplo, vocês que tá no 8º período. Cara, Sim. eu tô no 8º período. Eu realmente porque- vou desistir Vou agora. nada. É porque a fase do questionamento eu acho que passou. Tipo assim, Passou. né? Não vou falar, porque ano que vem é TCC, então não tem mais Não, questionamento minha amiga, de pensar. calma, é eu já tô TCC com a cabeça Não, sem formar. se for pensar, É. seja antes do TCC. Você não vai Aham. sofrer à toa. Não, agora isso não é dá passado, mais, isso é não dá passado. mais. Ah, então pronto. Porque assim, a fase do questionamento foi lá mais ou menos um pouco antes do 4º. O meu, né? Foi. O Uhum. 3º, lá quando eu comecei a ver quiosque ali, a ver casa, a ver prédio. E eu falei, meu Deus do céu, estão jogando tudo em cima e eu tava só engolindo nos 3 primeiros anos. Uhum. E eu pensei, já pensei em se nada na vida desse certo, eu queria ser piloto de avião. Olha. Meu Deus, Fazer você é nada as a ver. novidades. Não, disso. nada a ver. Eu mesmo, tenho nada a mas eu ver. queria. Eu tenho nada a ver também. Muito. Já pensei também em psicologia, porque eu acho muito interessante essa parte, assim, da mente, como funciona. Mas é que tá. Isso é Eu acho que a legal. arquitetura, ela tá muito junto com a Tem, psicologia. tem. É, viu? tem um- Eu acho que ela esse tá mais perto da ladinho. psicologia do que muitos cursos por aí. Do que piloto de avião. Do que piloto de avião, exatamente. Não, piloto de avião eu Não. nem sei relacionar isso. Não sei Se eu relacionar. tivesse... Gosta da adrenalina que é ter na arquitetura. Só se Se eu for. tivesse estômago, eu definitivamente seria perita criminal. Nossa, mas aí é loucura. Eu acho gente. claríssimo. Não, Crise. nossa. Não, é uma São profissão diferente. poderosa, né? O Demais. que você faz? Sou perita. Mas Aí. eu prefiro só arquiteta. Só Sabe arquiteto. esse shopping que você tá andando? Você chega já no sapo. Eu que tac, projetei. tac, tac. Exatamente. O barulhinho. Tá vendo essa casa linda que eu moro? Eu que Eu projetei. projetei. Não, e as pessoas confiam, né? Foi algo que eu percebi no estágio que eu achei interessante. Porque quando a pessoa contrata um arquiteto, sendo para interiores, sendo para cidade, sendo para qualquer área, as pessoas, ela conversa com o arquiteto confiando de que você, de fato, entende o que tá na cabeça dela. E às vezes a gente não entende. Entendeu? A gente fala assim, Mas "Nossa, você finge, fala. Na Mas você maioria das entende, você vai pensando e você vai dando proposta e a pessoa não sabe. A Leti sabe falar porque ela vem da parte artística, ela já teve alguns contatos com alguns clientes na parte artística e às vezes ela até já me Nossa, falou muito no real. curso. É, porque É, conta. É porque, tipo assim, eu já fiz muita arte, sabe? De quadros e artesanato. E às vezes a pessoa chega e fala assim, eu quero um astronauta no meio de uma fazenda, no meio de não sei o quê. E eu falo assim, cara, o quê? O que você quer mesmo? Aí você vai tentando entrar na mente da pessoa mesmo. É igual você falou, tem um monte de questões psicológicas. Você vai querendo entrar na mente da pessoa pra entender mesmo o que ela quer. Porque ela não sabe o que ela quer. Não. Ela não sabe É. o que ela quer. Aí você vai lá entendendo, vendo realmente, entendi, você quer algo mais mágico, mais lúdico e tal. E aí você vai abrangendo aquilo ali, a pessoa te confia nisso, né? Mas é o que muita gente fala, que todo arquiteto, ele é um pouquinho de psicólogo, né? Um pouquinho Porque- psicólogo, um pouquinho engenheiro, um pouquinho pedreiro, um pouquinho não sei o quê. de Gente, tudo. isso é Gente, maluco, né? Eu lembro, a gente tava no 5º período, a gente tava estudando... Qual que é o nome daquela matéria de sol? Ah, o conforto térmico. Conforto térmico, Jesus. matéria de sol. E a gente tinha que... Carta solar. Difícil, fazer gente. os Eu negócios pego na semestre carta- que vem. Não é difícil, não me é assusta não, por só favor. detalhe. Depende da professora também, né? Da pessoa, depende do excelente que- ponto, da didática. Tem um excelente Não, nem fala. Da didática aí, do assim, professor. Mas eu lembro acho que vai que- ser Stephanie no meu, então. Ah, tranquilo. sensacional. Então vai ser bom. Não, é... Tá tudo certo. E aí a gente tinha que entender uns negócios lá de geografia, uns negócios tão complexos. E eu, gente, o que o arquiteto não tem que saber? saber Fala biologia, saber sobre até o corpo humano. Tipo, a gente viu Corpo- muito sobre o corpo ergonomia. humano. Nossa. Ah, Topografia. Topografia, Nossa, meu geografia, história. Gente, Isso, todo história. semestre tem Não, história. não. E eu é preciso- importante, não é? Porque senão você vai fazer uma casa... A gente tem que entender perfis socioeconômicos, questões culturais, sociais. Então, Não, É e muita até um ponto que é uma parte da ilusão que eu tive, porque antes de entrar na faculdade, eu sempre não gostei dessa parte que a Leti falou, que é a questão da geografia, de estudar planície, depressão, essas coisas, a parte história. Eu sempre achei, assim, no ensino médio meio chato. Então, quando eu entrei na arquitetura, eu achei que seria mais tranquilo e não teria tanta história da arquitetura. Lá vai ela lá com Foi a topografia maior em ilusão. todo o projeto. Todo o projeto. A maior ilusão. Eu chegava
E eu fazia vários, assim, planejamentos de estudo, folha A4, e parecendo que eu tava no cursinho, estudando pra cursinho, de tanto... Sim. Porque eu tinha mais dificuldade. Tal da arquitetura, isso mesmo. Nossa, o primeiro tal foi puxado. E eu tinha mais dificuldade de aprender, de entender, né? A diversidade de colunas clássicas, as ordens. Nem Mas Então, assim, assim, vocês sabem foi o começo, né? todos os Não estilos. pergunta nada. Não pergunta Não. nada que Vamos não mudar de seja. assunto? Então, um Não. quiz rapidinho. Não. Assim, as básicas, jônicas, Não faço dóricas, ideia, não faço ideia. Eu compostas, ignorei essas total. Eu clássicas também. até que dá pra lembrar, assim, mais ou Sim. menos. Não me orgulho. Mas, assim, essa dificuldade e ilusão eu tive, mas foi bom porque eu tive esse quase ódio no começo, se transformou em um amor por causa de uma professora que nós tivemos que chama Maria Ângela. Não Ela consigo. era uma Nossa, professora muito boa. Como ela ensinava a didática da história da arquitetura do tempo antigo, na parte egípcia, eu me interessei muito. E aí, essa dificuldade que eu tive me fez ter vontade de me esforçar para aprender mais sobre a história da arquitetura. Então, dos fundamentos da arquitetura. Então, o ódio acabou se tornando um amor pelo fato daquela constância que eu tive que ter. E aí eu fui gostando, eu fui amando, então... Arquitetura gosto não tem dessa como você parte. odiar nada, você tem que gostar. É, Ah, gosto de tudo, porque não tem como, você tem que ir até Acho o que final. Você não tem nem tempo pra odiar, né? Tipo assim, Não, nossa, não. eu odeio essa matéria aqui. Tá, se eu Você mal tem tempo pra dormir, vai ter mas você tempo vai pra aprender a olhar. conviver com ela, e você vai até o final, e E pronto. no fim você gosta, igual você tá Aceita, falando. No aceita, fim você eu fala, gosto que e coisa faço e legal. pronto. E é importante, né? Igual você tava falando das colunas, assim. Você estudar, saber em que período está aquilo, pra aquilo, querendo ou não, ficar naquele período, né? Guarde Vamos deixar vamos as guardar colunas, as colunas para... aqueles frontões enormes. Tá, você acha bonito, mas Vamos assim... saber o período, né? A gente, infelizmente, a gente não tá lá. Igual a gente não vai ficar Exatamente. vestindo vestido de época aqui. Exatamente, etc. assim, você pode se inspirar. Por exemplo, nossa, Isso. eu acho tão lindo, de repente tem como a gente ter novas formas de, Aí de vem colocar aí nosso isso. trabalho que tem que fazer transformar isso no Exatamente. dia Entrar atual. na cabeça do cliente, tipo, amigo, acho que não fica legal a sua casa, ela ser uma releitura fiel de um templo greco-romano, Complicadíssimo, sabe? Então, assim, complicadíssimo. vamos, senta aqui comigo, vamos conversar. Justamente. E é muito importante o arquiteto ter consciência disso. Sim. Porque senão ele vai na onda do cliente, tipo, não, você quer isso? Então beleza, então eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Show. Porque é o que eu tinha falado, tem muitos clientes que chegam com aquela inspiração. Mas aí você tem que saber contornar ele, né? Pra fazer Justamente. do jeitinho que ele gosta. Ele não sabe, mas ele gosta daquele Por jeito. isso que é a importância do arquiteto, que às vezes a gente tem que saber dividir entre, de fato, aquilo que o cliente quer e aquilo que ele Sim. necessita, Sim. né? Por isso que o grande questionamento, justamente nesse contraposto de o que eu vou fazer? Será que o cliente quer? Será que é o que ele não quer? Será que eu preciso fazer? E aí vem a dúvida que vem na nossa mente e a pergunta que, justamente para a Leti fazendo responder, então por que a gente tem que fazer arquitetura? Será que a gente tem que fazer só para necessidade? Vai, Maria, você Só vai porque ele comigo? quer? Só porque ele tem necessidade? E aí? Olha, gente, por que fazer arquitetura? Eu acho que não tem um motivo. Tem que ser algo que tá dentro de você. Então, assim, se é algo que você sente... Olha, eu sempre gostei desse lado da arquitetura, de como funciona uma cidade, como funciona um prédio, como funciona uma casa. Não só a questão da estética, mas como funciona ali dentro tudo, os fluxos. Aí você faz arquitetura. Mas não é assim, olha, você vai fazer arquitetura porque você é bom de desenho. Não, de repente, entendeu? Até um ponto Ou porque você é importante boa em esse desenho. matemática, ou qualquer outra exatamente. coisa. Então, assim, se é bom em matemática, faça matemática. Se você é bom em desenho, sei lá, vai pro lado artístico, mas você tem que ser bom na arquitetura, sabe? Então, assim, siga o seu coração. Eu acho que, assim, que a arquitetura é a questão de bem-estar. Se você quer fazer o outro feliz, você feliz, o ambiente feliz, Sim. faça a arquitetura. Porque é ali onde você vai ter a oportunidade de, tipo assim, mudar um ambiente ou mudar uma cidade. Você tem a oportunidade de ser quem você é e fazer a vida de outra pessoa ser mudada mesmo. Sim, com É certeza. justamente o que eu ia falar. Todo momento nós estamos em algum lugar. Sim. E esses ambientes, eles nos influenciam. Você tá num, sei lá, um ambiente desorganizado, você vai se sentir mal. Então, a gente vai estar sempre tendo a oportunidade
de transformar algo em alguém. Aham. Sim. É muito valioso. E é um dos pontos mesmo, que é justamente fazer arquitetura para você abrir os seus olhos de arquitetura, abrir os olhos como arquiteto. Porque foi algo que eu me falaram há muito tempo, que não, você vai fazer arquitetura, sua mente vai abrir. E, de fato, a minha mente abriu como usuário, para eu ser, de fato, um usuário. Porque, às vezes, a gente não é um usuário porque a gente não tem olhos de usuário dentro do lugar que a gente vive. Então, quando a gente começa a perceber os lugares de fato com maior atenção, a gente começa a entender, a avaliar e a viver naquele espaço. Sim, com Então, certeza. é entender como cada ambiente se transforma e é sim. feito. Então, Contrate um arquiteto, galera. Exatamente, Contrate arquiteto, um tá, arquiteto. gente? O arquiteto tem a Importantíssimo. função dele. Com E assim, vontade. gente, estamos encerrando Que mais papo um legal, hein? podcast Cara, Foi ótimo. com uma mesa eu nem muito vi o massa, tempo né? passar. Ô, mesa massa. E uma canequinha Olha, massa. nossa, queria nossa canequinha massa. Olha isso cenografia. daqui, gente. E assim, já um Perfeita. spoiler. A gente tá organizando de sortear algumas canecas, né? Ah, Tô falando aqui verdade. com o coordenador pra ver se já posso dar esse spoiler. E Já pode foi dar. dado. Já foi E dado. se não pudesse, já Já foi, falei. Podemos sortear a desculpa. sua, tá? Tá, gente, vai ser a minha. Vou autografar pra vocês aqui. Eita, como ela tá famosa. Mas assim, gente, muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica aqui somente de mulheres. Mas, semana que vem, teremos um podcast com convidado. Então, assim, gente, vocês vão gostar demais desse convidado. É uma pessoa, assim, exemplar, que é inspiração pra gente. Então, aguardem. E é isso. Beijinho pra vocês. Isso, Dá gente. tchauzinho aí. Muito obrigada. Tchau, Se tchau. inscreva Até no semana canal que vem, aí, se curte, inscreva. fala algumas coisas aí pra gente, quem tá aí disponível O pra... feedback de vocês é muito importante. Muito Sim, importante. pode ir no Instagram, no YouTube, falar com a gente, olha, fale sobre isso, ou melhore nisso. A gente vai pensar nos haters, ver se a gente vai querer mudar. Vamos pensar no caso, né? Mas, gente, muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Beijinhos, até isso. semana que Tchau, vem. galera. Tchau. Can we do it then?